Em uma tentativa de reverter a derrota no Legislativo, o governo publica novos decretos que alteram o marco do saneamento básico aqui no Brasil. Da capital federal, André Anelli. Os decretos do presidente Lula acabaram sendo alvo de um projeto na Câmara dos Deputados que anulava trechos da publicação, o que representava uma derrota para o governo. Esse projeto chegou ao Senado nesta semana, mas foi retirado de pauta pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. A medida foi resultado de um acordo entre o governo e o Legislativo. Para evitar que o Congresso revogasse as normas, o próprio presidente Lula se antecipou e revogou esses dois pontos considerados polêmicos pelos parlamentares. O primeiro decreto flexibilizava os critérios para que empresas de saneamento básico demonstrassem capacidade financeira para assumir contratos. E o segundo permitia que empresas públicas assumissem contratos sem licitação em regiões metropolitanas, aglomeração urbana ou microrregião. A reedição dessas normas já havia sido anunciada pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Mas a publicação das mudanças foi feita nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União. Bom, e falando sobre o marco do saneamento, Amanda Klein, é uma tentativa de apagar um pouco a crítica que foi feita em relação a essa matéria, né, que foi enviada para o Congresso Nacional? Será que isso reverte um pouco essas críticas? Sim, Tiago, eu acho que é principalmente sintomático dessa nova relação que o governo tenta estabelecer com o Congresso. Quando do envio desse marco do saneamento, desses trechos que revogavam o marco do saneamento votado e aprovado pelos próprios parlamentares na legislatura anterior, o governo não combinou nada com os congressistas. Pelo contrário, usou quase que de um poder imperial para estabelecer mudanças por decreto, mudanças que haviam passado e sido aprovadas pelo processo legislativo. Não fazia o menor sentido e respeitando uma vontade do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que passou a ser muito mal visto no Congresso. Ele queria favorecer a empresa pública de saneamento da Bahia para fazer esses contratos sem licitação. Então, foi vista a digital do ministro nesse primeiro decreto com alterações. O resultado disso foi um levante no Congresso, isso foi derrotado na Câmara dos Deputados, seria provavelmente derrotado no Senado e o governo foi obrigado a recuar, porque agora há esse entendimento com o Centrão que as pautas precisam ser conversadas e combinadas antes de serem enviadas para o Congresso. O próprio Rui Costa teve que tentar apagar esse incêndio, teve reunião com Arthur Lira, teve reunião com outros líderes importantes para tentar jogar água na fervura. Agora, Beraldo, em meio a essa discussão toda, a dúvida que fica para o brasileiro é como que essas normas, esses novos decretos vão trazer melhorias ao serviço de água e esgoto aqui do Brasil? Pois é, Paula, o que o governo quer não é levar melhoria para o serviço de água e esgoto da população brasileira. Até porque este governo é um governo experiente. Já geriu o Brasil por vários anos, nas últimas 2 décadas. E quando manda um decreto desse para revogar o marco do saneamento, que é uma ação não só contra o Congresso, porque o marco do saneamento foi aprovado pelo Congresso, mas é uma ação contra a população brasileira, os 100 milhões de brasileiros que não têm água e esgoto até hoje nas suas casas, a gente vê que o governo não age com uma boa intenção. A intenção ali é atender interesses pessoais, atender interesses dos seus parceiros políticos, dos empregos que são dados ali para os apoiadores. E a população é que continue lidando com o esgoto que produz nas suas residências. As crianças, sobretudo dos lugares mais pobres do Brasil, que continuem brincando nas águas imundas de córregos que passam à beira das suas casas. O governo lida com um assunto tão importante de uma forma pequena, medíocre, mesquinha. E aí quem continua sofrendo é a população brasileira. É, assim, o retrato da mediocridade que esse governo representa para o país, o nosso Brasil.